Oi, meu nome é Mia e eu sou editora. O vídeo de hoje é processo de capa com algumas diquinhas do jeito que vocês gostam, então já vão logo deixando o like. E sem enrolação, vamos logo pro vídeo. Antes que perguntem-me por que essa parte vai repetir 2 vezes, é porque eu errei o tamanho da tela. Isso pra vocês verem como é importante. Eu tive que apagar tudo porque eu acabei com a qualidade da imagem. Então, já se liguem antes, hein, pra não ter que fazer 2 vezes igual eu tive que fazer. Ainda bem que eu percebi rápido. Se eu percebesse depois, eu não quero nem saber onde é que isso ia acabar. A proposta de tema de hoje era um conceito mais fofo, com muitas flores, jardineira, cores claras, muito rosa, ainda bem, eu adoro rosa, é uma das minhas cores favoritas. Não sei qual que é a birra de criança de não gostar de rosa, criança menina principalmente, aí depois começa a gostar de rosa. Eu acho que tem alguma coisa em relação a isso, porque eu conheço tanta gente. Não sei se com vocês aconteceu a mesma coisa, mas comigo foi assim, eu só comecei a gostar de rosa depois que eu cresci, e olha que eu não cresci muito. Os vizinhos hoje não estão colaborando com o meu vídeo. Eu falo muito sobre isso, mas realmente uma boa dica, que é manter o pescoço quando você for fazer essa troca de cabeça na hora da montagem. Mantenha o pescoço porque ele te permite mexer um pouco mais no ângulo da cabeça para não ter que procurar uma foto que seja tão exata pro corpo que você tá colocando a cabeça, né? Então, deixar o pescoço dar essa liberdade de mudar um pouquinho o ângulo, um pouquinho, não vai fazer absurdos, mas ajuda nessa parte. Essa dica eu acho que vai ser útil para a maioria de vocês, pelo menos se vocês forem tentar fazer algo assim, que é como lidar com fundos com muita informação. Porque muitas vezes quando o fundo ele tem muita informação, fica muito difícil de colocar um título por cima disso, porque já tem algo chamando mais atenção que ele. Então, eu desfoquei, isso é meio óbvio, porque senão ia ficar muito grosseiro. Então, eu desfoquei, eu gosto de desfocar a maioria dos fundos, então isso você sabe, mas tem gente que não desfoca. Mas quando o fundo tem muita informação, vocês desfoquem que é mais fácil, não inventem moda, desfoquem. E como a capa era clara e eu não queria que ele chamasse tanta atenção, eu tirei o contraste dele. Eu diminui o contraste e aumentei o brilho, porque assim ele fica com menos claros e escuros. Nesse vídeo tem a parte 1, tem a parte 2, porque nessa primeira parte do vídeo eu tô fazendo a montagem e no mesmo vídeo eu ainda vou fazer a parte da manipulação e da edição. Então fiquem até o final pra vocês verem tudo. Até porque o resultado bom só acontece depois que acaba, né? Pra tirar as bordinhas de absolutamente tudo, eu uso o aerógrafo, porque daí não deixa aquele recorte tão grosseiro. Antes eu usava a caneta macia, mas o aerógrafo, aquele de 60%, ele é muito melhor e o acabamento fica muito mais sutil. Então, é uma adaptação que eu acho que vale a pena, usar o aerógrafo 60%. Antes eu não gostava tanto dele, mas ultimamente ele anda sendo um bom aliado. Não vale a pena você ter medo de mexer nas proporções do que você tá fazendo. Tipo, vou cortar o corpo, será que eu faço isso? Faz! Às vezes é melhor fazer, porque olha só a diferença da capa só de aumentar um pouquinho mais. Então, não fiquem com medo de mexer no que vocês estão fazendo. Pra deixar o cabelo loiro de verdade, não amarelo nem rosa, eu gosto de pegar o filtro de cor. Eles ficam ali naquela aba. Eu acho que vocês viram eu colocando. Se não viram, voltem um pouquinho que vocês vão ver eu mexendo nas camadas e colocando o filtro de cor, que fica bem ali no cantinho. E eu peguei a cor oposta do tom que tava no cabelo. Se o tom era rosado, eu peguei o tom contrário. Tem um círculo ali, você vai pra cor contrária do círculo e coloca. Vai ficar bem azul no início, mas depois vocês diminuem a opacidade, porque isso vai neutralizar os tons entre eles. Esses tons, eles se apagam, criando uma cor neutra, que no caso seria o loiro. Isso funciona muito quando o cabelo loiro tá muito amarelado, né? Faz o mesmo efeito de um matizador roxo no cabelo amarelo. Porque normalmente quando o cabelo tá amarelo você vai usar roxo, no caso. Esse aí tava rosa, então eu tive que usar um tom de azul. Mas é a mesma lógica e vai funcionar não só pra esse tom, mas para vários outros tons, quando vocês querem neutralizar a cor. E realmente dá uma diferença muito boa, porque um cabelo amarelo, daqueles bem estilo piu-piu, às vezes não vai servir porque você tá editando nem pra iluminação que você tá fazendo. Então, saber brincar com esse negócio da cor e neutralizar ela vai ser útil muitas e muitas vezes. Então, é uma dica que vocês têm que anotar, porque vale a pena. No que eu mais perdi tempo fazendo essa capa foi tendo que baixar as fontes tudo de novo, por conta de eu troquei o aparelho, né? Eu tinha outro tablet e eu troquei meu tablet, porque o outro não dava nem pra gravar vídeo, eu tava gravando pelo celular já fazia alguns tempos, e eu tive que baixar as fontes tudo de novo. Inclusive, eu baixei umas bem legais, e eu quero trazer várias capas diferentes só pra usar essas fontes. E eu precisei dar uma pausa em toda a gravação, isso atrasou, pra
procurar, baixar a fonte e fazer todas essas coisas de novo. Sem falar de passar os pincéis e todas essas coisas que tem que fazer quando você troca o aparelho. Mas dá pra copiar todas as configurações do Bispaint pra passar pro novo aplicativo do outro lugar. Só que o problema é que eu esqueci de passar as fontes. Eu acho que tem até como passar, mas eu esqueci. E eu baixei tudo de novo. Não as específicas que tem no meu celular. Novas. E algumas repetidas porque eu gosto muito delas. O importante é que eu amei a que eu escolhi. Eu achei que ficou perfeito pro que eu tava precisando. E eu acho que vocês vão gostar também. Eu sou uma pessoa que é muito apegada nos detalhes, então como as cores que as pessoas pediu na capa, a pessoa, não as pessoas, foi só uma pessoa que pediu, e como a pessoa pediu rosa e vermelho na capa, eu queria trazer um pouco de vermelho e aquela logo no meio da camiseta tava me incomodando. Agora, olhando assim, eu penso que a melhor opção seria simplesmente sumir com ela, passar um branco ali e tirar, mas eu resolvi deixar em um tom mais vermelho, mais terroso, pra não ficar azul, porque azul não era uma das cores pedidas e já tinha a jardineira que era azul, então eu troquei a cor disso. No caso, essa parte do vídeo tá bem lento, porque provavelmente eu tava pensando, e eu penso tão lento quanto essa parte do vídeo. Esse vídeo tá com muito barulho de cachorro, mas acho que vocês viram, provavelmente, se você está vendo esse vídeo na época que foi postado, todas as enchentes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu moro no Rio Grande do Sul, então está chovendo já faz muito tempo. E os cachorros ficam doidos porque eles têm muita energia pra gastar e eles não têm onde gastar. Aí, por isso tem tanto latido de cachorro. Eles estão enfurnados dentro de casa faz muito tempo por causa da chuva. Mas aqui em casa está tudo bem e eu não fui atingida por toda essa enchente. Assim, parte da minha família tá ilhada, né, na capital, mas tá tudo bem. E boas energias pra todo mundo que tá passando por situações piores que a minha, que eu tenho certeza que muita gente não tá na mesma situação que eu e não tem o mesmo privilégio do que eu de não ter sido afetada por toda essa tragédia ambiental. Essa iluminação nas bordas eu fiz justamente para trazer os elementos e deixar eles mais juntos. Eu gosto muito de trazer a borda clara, quando a capa ela é mais fofa, ela é mais... não sei explicar. Na minha cabeça traz uma vibe meio de algodão doce. Não faz muito sentido ter uma vibe de algodão doce, mas é a única justificativa que eu tenho para fazer a borda clara e pra fazer a borda escura quando não é algo nesse tema. É a única coisa que eu consigo pensar. Essa orelha ficou péssima do jeito que eu reconstruí, mas ela vai ficar bem de longe, então não vai dar pra ver. Eu espero que ninguém note o quão feia ficou desse jeito que eu deixei. Aí eu já tinha passado no aplicativo de qualidade, não foi no Remine, eu passei no Meitu, eu acho. Os dois estão péssimos, mas pelo menos funciona melhor do que o Remine no momento. Ajustei o tamanho. Ajustei o filtro, né? O filtro eu ajustei no Lightroom. Aí ajustei ali, tirei o ruído. Pode tirar o ruído em qualquer aplicativo, só pra deixar mais fácil de editar depois. Eu já tenho vídeo de tutorial de qualidade, tem aqui no perfil. É uma capa vermelha, caso vocês queiram procurar, porque eu não mostro aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Imagina, o vídeo já tem quase 20 minutos. Se eu fosse colocar mais isso, ia dar mais uns 5 minutos, 25 minutos de vídeo. Coitado do armazenamento do meu telefone e coitado de vocês, que iam ter que escutar 5 minutos a mais. Então, se vocês tiverem interesse, vocês vão lá no outro. Porque aqui não vai ter. Essa parte do vídeo, ela não tá tão fluida, ela tá mais travadinha, porque eu tentei editar com a S Pen. Eu nunca tinha editado com a S Pen antes, né? Que é aquela caneta pra tablet própria da Samsung. E aí eu fui testar pra ver como era editar com ela. E eu vou ser bem sincera, eu não gostei muito não. Muita gente pergunta, ai, você edita com caneta, já faz muito tempo. Não tinha nem caneta e me perguntavam isso e... sinceramente, primeiro que eu não gosto muito de editar no tablet, porque eu acho que perde muito tempo, no celular é muito mais prático. Desenhar no tablet é muito melhor do que desenhar no celular, mas editar no celular é muito melhor do que editar no tablet, entende? Aí eu comprei o tablet mais pra desenhar, mas eu tô usando pra gravar vídeo por conta do tamanho da tela. E isso eu acho que é uma vantagem, porque fica melhor de ver do que no celular, mas demora muito mais e editar com esse pen não é tão prático quanto editar com a mão, porque eu sinto que eu perco muito mais tempo nos movimentos, por mais que ela seja mais precisa, a edição não pede tanta precisão quanto o desenho. Então, eu não achei útil. E eu quis dar esse feedback pra vocês, porque caso vocês estejam pensando em comprar uma caneta pra editar, ou pior ainda, comprar um tablet pra editar, se vocês não desenham e não querem estudar por ele também, só pra isso, não vale a pena. Sem falar que vocês vão precisar de uma máquina pra rodar esse Bispaint limpo num tablet, porque eu tinha no outro que tinha 64 GB, acho que 4 de memória RAM. Se vocês não entendem nada disso, vocês vão estar totalmente perdidos escutando, mas ele era pior que meu celular.
em questão de processador. E ele travava tanto pra editar, tanto, dava uma dor de cabeça que também não dava pra gravar um vídeo, gravar um processo que ele quase pifava. Então, se vocês vão comprar um tablet ou um celular, comprem um celular melhor, porque o celular vocês carregam no bolso pra tudo que é canto e vale muito mais a pena o investimento. Resolvi que vou deixar o pincel que eu usei pra fazer o cabelo inteiro. Eu fiz o cabelo inteiro só com ele. Eu vou deixar aqui, porque hoje eu tô boazinha, resolvi fazer caridade. Então, muita gente me pede e eu vou deixar aqui. Não vou colocar em lugar nenhum que eu coloquei aqui, não vou falar no início do vídeo. Quem chegou até aqui vai ter pincel, quem não chegou não vai ter. E também é o mesmo pincel que eu usei pra fazer a sobrancelha, então ele é um pincel bem útil. Vai servir pra metade da edição, então vale a pena baixar. Baixem, eu já disponibilizei aqui de graça, então é só tirar print e passar lá pro Ibispaint que vocês vão ter o pincel. E eu não quero saber de gente pedindo o pincel depois ali no vídeo, porque eu vou saber que não viu inteiro, viu? Eu tô meio travada pra falar hoje, eu não sei se vocês repararam que a minha dicção está péssima. Peço perdão. Nessa parte da edição, né, que é a manipulação, como a maioria das pessoas chama, ela é muito opcional, porque tem gente que faz, tem gente que não faz. Aí cada pessoa faz de um jeito e acaba que não tem um jeito certo de fazer. Na parte da montagem as pessoas têm mais um consenso do que é certo e o que é errado, mas nessa parte é tudo muito aberto, é tudo muito livre, então você faz o que seu coração manda. Então, muitas coisas que eu faço e que eu levo como regra do jeito que eu faço, tem pessoas que fazem totalmente o oposto e também conseguem resultados maravilhosos. Então, pesquisem exemplos. Tem muitos exemplos no Pinterest, no Google. Acho que vocês não vão achar muita coisa, porque o Google tem uma seleção de imagens bem suspeita. Mas tem vários capistas por aí que fazem 500 coisas e eles são maravilhosos e eles fazem coisas muito diferentes do que eu faço. Essa linha do olho, pra ficar já esfumada, eu usei o aerógrafo 60%. E daí dá esse efeito. Eu tinha colocado ali embaixo, mas eu não gostei, eu apaguei depois. Eu já vou deixando aqui o pincel que eu uso pra fazer o contorno, naquela parte de baixo dos olhos e em cima do nariz e alguns pontos mais marcados que eu deixo. Eu já vou deixando o pincel aqui, é um pincel de aquarela que eu adaptei um pouquinho pra usar, mas ele não tem nada demais, é basicamente um pincel de aquarela, tá? Pra fazer essa parte eu selecionei as cores da própria imagem pra ficar mais fácil. E delimitei os pontos mais escuros nos cantos, os pontos de luz eu deixei a luz mais destacada, é mais pra destacar o que já tá ali do que pra criar alguma coisa nova. Porque senão muda um pouco a feição da pessoa, e se esse não é o objetivo, não vale a pena. Então só destaquei o que eu queria destacar pra ficar mais visível de longe e dar esse efeito de foto editada, ou de uma arte mais bem feita de desenho, como muitos falam, o efeito de desenho, né? Que é marcar mais os pontos que tem que ser marcados, porque esse destaque acaba chamando a atenção de uma maneira diferente do que só deixar a foto crua ali. Tudo que eu faço de um lado eu já faço do outro, pra não ter que seguir o mesmo processo duas vezes. Então, faz de um lado eu já faço do outro junto. Não sei se alguém faz um de cada vez, faz tudo de um olho, depois faz tudo de outro, mas eu acho meio estranho. Então, eu vou fazendo os dois lados ao mesmo tempo, os dois lados do rosto, né? Essa parte do contorno eu expliquei melhor no último vídeo do canal, o vídeo que vem antes desse, que eu explico bem direitinho, mais de um jeito de fazer nariz. Eu expliquei, acho que umas 4 técnicas diferentes. Pra caso vocês não gostem dessa, vocês podem ir lá no outro, que vocês vão descobrir outras 3. Então, tá valendo a pena, viu? Como era efeito soft, né? A capa tinha uma proposta mais fofa, eu deixei ele mais bochechudo, então eu destaquei essa parte no interior do olho, a parte do ossinho de cima perto do olho, onde passa o iluminador, pra quem gosta de maquiagem. Eu também destaquei pra deixar mais brilhante, porque deixa o rosto mais fofo, e o queixo. Esses pontos de luz trazem um ar mais saudável. Não deixa o rosto tão seco, porque quando a capa é mais dark, vale a pena marcar mais os contornos, e quando a capa é mais soft, vale mais a pena marcar os pontos de luz e esquece os contornos, você não destaca eles, sabe? É algo que eu penso, assim, ninguém nunca me falou isso, mas eu faço, e eu reparei que eu faço bastante, então eu estou passando conhecimento pra vocês, o conhecimento que eu aprendi sozinha. Como eu não tinha passado as lentes que eu tenho pronta para esse dispositivo, eu acabei fazendo o básico do básico do básico e fiz na hora, né? Não ficou bem trabalhado igual uma lente pronta, vocês conseguem achar várias lentes prontas no Pinterest, é só pesquisar e vai aparecer umas bem bonitas. E é bem fácil, mas eu não quis pegar prontas de outras pessoas, então eu acabei fazendo na hora mesmo. Não levem isso como tutorial, porque eu fiz bem básico por estar longe, não faria assim normalmente, porque não ficou muito bonito quando se aproxima não, mas
é mais fácil pegar uma pronta. E também tem vídeos ensinando a fazer a lente aqui no canal. É só vocês procurarem, porque daí eu ensino a fazer direito. Porque isso aí não tá direito nem aqui nem na lua. Aproveitei também pra marcar os pontos de luz, esses mais certeiros, essas bolinhas de iluminação que eu coloco. Também expliquei melhor isso no último vídeo, o do nariz. Então imagina só, você vai lá assistir uma coisa, você já acha várias. E ainda me ajuda deixando um like lá também e um like aqui. Fica perfeito pra nós dois. Eu coloquei bastante detalhes pra chamar a atenção, principalmente uns fiozinhos na parte ali do nariz, na sobrancelha, que é justamente pra destacar as características do rosto. Nessa capa aqui tá tão clara, né? Não tem tanto contraste quanto a maioria que eu faço. Porque quando tem mais contraste, as coisas ficam mais claras. Mas quando tem pouco, parece que as definições do rosto ficam meio apagadas. É bem normal. Na verdade, a falta de contraste é exatamente isso. Mas eu quis destacar com branco e não com preto. Eu não gosto muito de preto em capa clara. Eu acho que pesa demais. Dessa vez eu coloquei no olho, mas tem vezes que nem no olho eu coloco. Eu deveria ter feito o contorno escuro antes do contorno claro, né? Que é marcar ali a bordinha do nariz com uma cor mais escura, um marrom. Mas eu fiz depois. Enfim, façam o que eu digo e não façam o que eu faço. O importante é que eu não esqueci, já é um avanço eu não ter esquecido, porque ultimamente eu ando esquecendo de muitas coisas. Mas essa parte eu não esqueci, ela está feita. Fica menos feio eu ter feito, mesmo que na ordem errada do que eu tô explicando. É só seguir o que eu tô falando e não tanto o que eu tô fazendo. Eu fui tentar dar uma salvada melhor nessa orelha, mas ela tá muito estranha e eu não consegui deixar ela menos estranha. Por sorte, vai uma flor ali no final e ela vai cobrir um pouco dessa bagunça. Vocês vão ver depois que vai dar uma acobertada e vai parecer menos estranho. Mas é no final, é a última coisa que eu coloquei, acredito. Essa é a parte dos detalhes, então eu coloquei umas sardas. Eu adoro colocar sardas, eu acho que dá uma preenchida tão bonita. Eu vou deixar até um pincel de sardas aqui disponível pra vocês, porque, como eu disse, hoje eu estou no meu dia boazinha. Então, o pincel de sardas vai estar disponível pra vocês. Essas pintinhas maiores eu fiz com a caneta macia normal, sabe? Caneta de feltro macia, se não me engano. E fui fazendo as bolinhas, é só isso, eu só faço as bolinhas com ela, não tem nada de especial mesmo. E coloquei essa camada no multiplicar, isso é importante, porque daí as cores se misturam melhor nos pontos escuros. Essa flor aí, ela já tá em PNG, porque eu baixei no Google. No Google é mais fácil de você achar PNG, mas alguns são falsos e você vai baixar e não vão ser PNG mesmo. Que é essas flores com fundo transparente. E dessa vez eu dei sorte, eu consegui baixar 3 com fundo transparente. E aí vocês vão ver como é que tá a sorte de vocês no dia que vocês precisarem. Eu só coloquei uma sombra ali pra parecer que não tá fundida e mudei um pouquinho o ângulo. Não achei maravilhosa, não encaixou tão bem porque ela tava muito reta, mas deu pro gasto e eu deixei assim mesmo, eu não mexi muito. E eu peguei a tonalidade dela e coloquei em outras flores pra se misturar mais, porque eu queria que essa flor do rosto fosse mais escura, mas eu achei que não tava combinando tanto com o cenário e com as flores que tinham ali, então eu mudei a cor de algumas flores no final. Essa parte aí eu fiz no multiplicar, eu coloquei uma luz vindo ali de trás, porque eu achei que iria combinar, tipo, o sol passando ali. E eu gostei bastante do efeito, eu achei que deu uma boa diferença, deu um brilho a mais na capa. Eu diminui um pouco a opacidade dele depois, se eu não me engano. E acabou que eu deixei assim mesmo. Agora eu vou pintar as flores assim como eu tinha dito, justamente para criar um efeito melhor e as coisas combinarem mais entre si. Deu pra ver que eu coloquei ali o efeito escurecer e fui colocando. Aí, no final, eu achei que deu uma misturada melhor. O vídeo já está acabando. Fico feliz por vocês terem chegado até aqui. Se quiserem pedir alguma capa comigo, eu trabalho com comissões, eu faço orçamentos lá pelo meu Instagram e o link deles vão estar aqui na biografia. Biografia não, na descrição. Vão estar aqui na descrição, biografia é no próprio Instagram. Os links do Instagram vão estar na descrição do vídeo, vocês vão achar lá. E é só me mandar mensagem, tem 2, me mandem mensagem qualquer um que eu respondo. E é isso, o vídeo já tá acabando. Eu espero muito que vocês tenham gostado e tenham tirado algum proveito de tudo isso. Não esqueçam de deixar o meu like, comentar alguma coisa e talvez até se inscrever no canal, caso vocês tenham gostado muito disso. Espero ver vocês de novo aqui. E é isso. Tchau!